Bom dia, meu povo! Bom dia, meu povo! É com satisfação que eu falo com vocês, famílias amadas, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Eu quero dizer que eu estou procurando a lucidez, homens honestos e a lucidez desse povo. A lucidez deste povo. Estou procurando, não encontro, por mais que eu ilumine com meu farolete aqui. Tá difícil, né? Eu quero falar dos benefícios das delações premiadas, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte: eu penso que em detrimento das ameaças de morte, isso acontece. Isso acontece, gente. Quero dar um testemunho aqui. Na minha cidade, São Carlos, né, minha cidade natal, morei muitos anos em Matão, tenho um carinho muito grande por Matão, por todas as famílias de Matão. Passei minha infância e parte da minha adolescência em Matão. Eu gostaria de dizer o seguinte: em São Carlos, num determinado momento, em razão de determinadas ações que eu pratiquei para combater a corrupção, para combater ladrões que estavam naquela época dando prejuízo ao povo de São Carlos, naquela época, hein? Faz tempo, hein? Ó, faz tempo. Naquela oportunidade eu era jovem, né? Naquela época, foi 96, fiquei lá um tempo, depois a política me transferiu para São Paulo, aí eu consegui voltar em 99, disputei a eleição, e aí a política me transferiu, o PT me transferiu para São Paulo de novo. Era idas e vindas constantes. A minha esposa falava, inclusive, que nós éramos ciganos, né? Era mudança no caminhão e tudo caindo pelo caminho. Cachorro caía, era um rolo, tudo arrebentado. Se eu não me engano, foram 5 transferências para São Paulo e na última eu desisti de voltar. E aí fiquei viajando, visitando a cidade, me dividindo entre São Paulo e São Carlos. Mas nessa oportunidade, quando nós tomamos algumas atitudes lá, em que, né, o poder econômico e político da cidade vieram contra nós, porque eu era o Cabo Cesário. Eu era simplesmente quem? Cabo Cesário. Quem era o Cesário na ordem de Deus? Era apenas um M. Inclusive, eu fui entrevistado em algumas emissoras lá. A maior parte me respeitou. Respeitaram as minhas atitudes, né? Apesar que eu não expor documentações para eles. Mas teve lá 2 emissoras que tentaram fazer coisas assim. Descaracterizar a situação. Descaracterizar a situação. Eu me lembro até o dia que o Juquita perguntou para mim assim, na Intersom: mas você tem certeza das acusações que você está fazendo? Você tem provas? Você tem consciência que você está acusando famílias tradicionais de São Carlos? Desse jeito. Pensou? Como a pergunta era maliciosa? Mal intencionada? Aí eu respondi: olha, tradicional de São Carlos, que eu saiba, sou eu. Por quê? Nasci aqui, nunca me apartei da minha cidade, embora morasse fora por causa da profissão do meu pai, e voltei para cá. E luto pela minha cidade. Faço um trabalho aqui na área de prevenção às drogas, recuperação de jovens usuários, procuro ajudar o Amor Exigente, o Desafio Jovem, né?
Depois, 97, 98, participei do projeto ProERD, aqui em São Paulo. Aí foi uma opção também de participar, foi minha. E foi muito oportuno, porque Deus sabe o que faz. Na época, Coronel Dus, a pedido de políticos de São Carlos, me conduziu até o Comando Geral da Polícia Militar, pessoalmente, ao subcomandante, informando que eu não poderia permanecer no município, porque o segmento político que ora assumia o poder executivo não me queria lá. Poderia morar lá, mas trabalhar não. Sabiam disso? O prefeito, ele pede, ele determina. Ele liga e diz o seguinte, ó, não quero esse moço, vamos supor, um policial militar, não quero ele prestando serviço no meu município. Ele não pode impedir que a gente more lá, faça o que for, democraticamente lá. Mas trabalhar ele impede. Eu, São Carlense, que nasci na Santa Casa. Quando a Santa Casa era isso aqui, ó. Desrespeitando meu pai, da força pública que serviu aí. No município de São Carlos. Né? Então é assim. Os caras chegam, dominam, fazem o que quer. Então eu disse para ele o seguinte. Aqui é puro sangue. Nasceu aqui, foi criado, vive aqui, certo? Agora, os caras que querem que eu vá embora daqui, que estão pedindo a minha saída, eles não são daqui. Eles vieram estudar na USP, na Universidade Federal, e óbvio, gostaram da nossa cidade, que é uma cidade acolhedora, com um povo maravilhoso, e foram abraçados e permaneceram. Ninguém permanece onde não gosta, onde não presta. Né? Aqueles de bom senso, né? Que buscam o melhor para si. E eles permaneceram. Né? Caso do senhor Paulo Ottomani, Paulo Roberto Ottomani. O Paulo Roberto Ottomani não é de São Carlos. O senhor Daione de Melo não é de São Carlos. Entende o que eu quero dizer? Bom, enfim, respondi para eles e falei para eles que a justiça seria feita e que eu, como policial militar profissional que era e que sou até hoje, não faria jamais acusações sem ter o devido embasamento. Que foi o que aconteceu. Eu tinha embasamento, o processo era enorme, né? Volto a dizer, não sei se estou expondo, se tiver me desculpe, mas é em forma de elogio, Dr. Francilin, na época, que ficou assustado com a situação, porque foram prestar queixa de mim lá no DP. E o Dr. Francilin falou, poxa, Cesário, você é um cara tão legal, faz um trabalho bonito na cidade, no rádio, na prevenção às drogas. Os caras estão acusando você aqui de ter forçado testemunhos, de ter isso e aquilo. Doutor, é desespero. Que é o que está acontecendo, entendeu? É desespero. Desespero de causa. Se o senhor confiar em mim, na minha pessoa, por consideração ao meu trabalho, que o senhor sempre tem visto eu fazer aí na cidade, me dê 15 dias. Ele me deu os 15 dias. Em 15 dias eu levei uma documentação para ele lá e depois o desfecho vocês já sabem. O desfecho vocês já sabem. Né? O que esse cabo, humilde cabo D, aquele salário, né, DM, conseguiu proporcionar dentro de um município. É óbvio que eu tive assistência jurídica, Dr. Luiz Fernando Falvel, na época. Esse cara, pensa num cara competente. Pensa num cara competente. Independente de qualquer coisa. Pensa num cara competente. É Dr. Luiz Fernando Falvel. Na época me ajudou muito. Se não fosse por Dr. Luiz Fernando Falvel, os maus tinham dominado. Os maus tinham ganhado a guerra. Tinham ganho a guerra. Dr. Luiz Fernando Falvel conseguiu me manter na Polícia Militar, que senão até na Polícia Militar não estaria mais. Eles teriam conseguido de alguma forma, lógico,
né, arbitrário, de formas arbitrárias, né, eles teriam conseguido me colocar para fora. E um cara que era profissional, sério, reto, como sempre fui. Foram 30 anos de cabo a rabo, de forma ilibada, graças a Deus. Né? Então, 15 dias depois, quando ele viu a documentação, ele falou, meu Deus do céu, Cesário. Eu falei, pro senhor ver. Por isso que estão vindo dar queixa de mim aqui, estão desesperados e tal. E aí, tô falando tudo isso porque fui ameaçado de morte. Chegaram recados para mim, além do serviço reservado da Polícia Militar, que me chamou e falou, ó, você, através do oficial, um coronel, que é coronel reformado hoje, era capitão na época. Cesário, você tem que sumir daqui, velho. Os caras querem matar você. Não sabia, não? E eu fiquei alongado no interior de Minas Gerais 45 dias. Tem muita gente, por isso que eu falo, tem muita história que ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Eu fiquei alongado lá e no final eu não permaneci em São Carlos, me transferiram para São Paulo novamente, né? Então, são coisas que acontecem. Tinha um outro processo aí com gravação, audiovisual. Tinha um empresário muito forte, aqui em São Paulo foi isso. Aqui em São Paulo, envolvido numa situação. Eu não vou entrar no mérito agora, que é longo o assunto. Aí o juiz, quando ouviu a gravação, ele mandou descodificar, ele mandou passar para o papel. Por que ele mandou fazer isso? Porque ele foi informado, e eu fiquei sabendo depois, porque esse M tem amigos também. Esse M tem credibilidade. Esse M se relaciona com gente séria e honesta, que tem carinho pela gente. E aí sente até dó da gente. E acaba passando informações pra gente. Então esse M ficou sabendo que o empresário era muito forte e fazia parte de um contexto do mesmo juiz. Por isso que eu digo, não podemos generalizar. Aquele especificamente que estava avaliando a situação. Aí foi passado para ele o seguinte, ó, pede para ele fazer isso, a perícia, porque ele não tem dinheiro para pagar isso. E isso, gente, tem um custo. E realmente eu não tinha recurso para fazer isso. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiquei uma semana sentado na frente do computador, ouvindo o negócio e escrevendo. E no mínimo detalhe, porque se você erra uma... Viram lá que eles avaliaram? Erro de português, erro de palavras, erros. Não pode haver erro. Então eu fiquei uma semana junto com a esposa, junto com amigos, ali, ó, concentrado uma semana. Parava para almoçar, parava para jantar, continuava até as 10 horas da noite, porque a conversa era longa. Né? Inclusive na Polícia Militar funcionou. Funcionou porque eu botei lá o DVD e falei assim, o senhor tá pensando o quê? O senhor está pensando que o senhor está lidando com moleque? O senhor está pensando que o senhor está lidando com trouxa, é? O senhor pode ser empresário lá para suas negas. Aqui não, violão. O senhor está lidando com homem sério. Seu major, me dá licença, eu vou usar a máquina do senhor aqui, vou pôr esse DVD aqui. O senhor vai ver quem é esse moço. E ele estava acompanhado de um delegado federal. Um delegado federal, e ele usava o delegado para intimidar as pessoas. E esse M mostrou para o major e para o coronel que ele era o bandido, que ele era o vagabundo. Mas lá na justiça trabalhista, que envolvia uma pessoa ligada a mim, e ele era trabalhador envolvido, o juiz mandou eu descodificar o negócio e eu fiz eu mesmo. Quando chegou lá que ele viu que estava bem feito, mas que eu mesmo tinha feito, sabe o que ele fez? Desconsiderou e mandou arquivar o processo, gente. Sabe por quê? Porque essa pessoa ligada a mim é pobre, como eu. Então vejam o que homens ocupando espaços importantes podem fazer, dependendo do caráter, da ética,
dos princípios e valores dessa pessoa. Eu conheci juízes excepcionais, espetaculares. Autoridades espetaculares. Promotor, então, eu conheci promotor que, meu Deus do céu, eu tiro meu chapéu pro cara até hoje. Cara estudioso, cara centrado, cara profissional. Agora, eu conheci promotor, tem um que agora é deputado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, então, tudo isso para dizer para os senhores e para as senhoras que o bicho é feio. E eu falo por experiência. Muita coisa que eu falo aqui, ó, eu não falo à toa, gente. Eu faço anotações gerais, anotações e mais anotações. Aqui não é nada falado. Ó. Eu não falo nada. Eu falo com embasamento. Eu estudo, eu pesquiso. Que não é falado assim, não, para querer aparecer para ninguém. Aqui, o único exclusivo objetivo meu é informar meus amigos daquilo que eu entendo, daquilo que eu tenho experiência. Então, esse benefício de delação, eu penso que ele é válido, né? O benefício. Até porque as pessoas que delataram, dependendo do que delataram, como foi o caso desses caras, são coisas sérias. E vão ter um monte de gente querendo matar os caras. Como mataram Paulo César Faria, até hoje ninguém sabe quem matou. Como mataram um monte de gente, o prefeito de Santo André, até hoje tá meio obscuro ainda. Quem mandou matar, o que foi, sabe? Então manda matar mesmo, Jandira, manda matar mesmo. Manda matar. O Aécio Neves acabou de falar que foi gravar o áudio que foi gravado dele. Olha, é o seguinte, eu vou mandar o meu, você manda o seu. Até porque o que eu vou mandar, se ele pensar em fazer delação, eu mato ele. Olha a simplicidade do negócio. Ó, vou mandar o cara, tá? Para pegar o dinheiro. Você manda o seu, eu mando o meu. Né? O Fred. Se ele pensar em fazer delação, eu mato ele. Aí nos leva a pensar o quê? E nos anos passados, será que ocorreram problemas desse tipo? Será que teve alguém que entrou em atrito com ele? Será que ele ficou com raiva de alguém? Sabe? Em Minas Gerais tem uma tradição, né? Não vê um goleiro lá, mineiro, Minas Gerais. Então é complicado, né? Então eu penso que a delação premiada é válida, é importante, o benefício tem que ser honrado, que uma vez acordado, se cumpra o acordo. Eu sou dessa opinião. O que é combinado não sai caro. Obviamente que não precisava mandar os caras ir morar nos Estados Unidos. Deixasse os caras aqui em prisão domiciliar, por enquanto desenrola a situação, com policiais federais cuidando na segurança deles. Mas tudo bem, para não dar chabu maior, foram para os Estados Unidos. Só que é o seguinte, eles não podem ficar sem chumbo. Então, toda a fortuna que construíram ao longo desses anos tem que ser avaliada profundamente e confiscada na sua maior parte, quase 90%, porque foi oriunda de ações ilícitas, de empréstimos ilícitos no BNDES e outras coisas mais, PECs compradas, né? E propinas, e oriundas de superfaturamento de obras públicas, lavagem de dinheiro e etc. Então esses caras não podem ficar sem chumbo. Tem que sobrar grosso para eles, grossão para eles assim, com areia e pedra. Sabe? Agora, gente, num país onde temos indultos para estupradores, homicidas, ladrões, assaltante. Quer que eu fale mais?
indulto. Então, Dia das Mães, sai a moça lá no final de semana pro Dia das Mães, mas ela matou a mãe, o pai. Eu não consigo entender um negócio desse. Me explica, por favor, eu sou limitado. Eu sou meio ignorante, né, sabe? Me explica para mim. Num país aonde, às vezes, o cidadão trabalhador, ele não tem cabeça para chegar em casa, sabe? E aí muita gente vai brincar com isso, mas isso não é brincadeira. O cara chega em casa com a cabeça tão quente, preocupado com a comida que tem que pôr na mesa, com as dívidas que tem que pagar. Às vezes o cara está desempregado. Você acha que ele tem cabeça para chegar em casa e ir num love com a esposa? Você acha que ele tem cabeça? Às vezes ele quer chegar em casa, tomar um banho, ele mal e come e deita e dorme para no outro dia madrugar para correr atrás do prejuízo. Por isso que às vezes muitos casamentos se acabam, relacionamentos maravilhosos que iniciaram de forma linda, maravilhosa, se acabam. É em decorrência de situações sociais que ocorrem. Aí você vê, o sujeito tem visita íntima. Então ele está lá presão, vagabundão, estuprador, homicida, ladrão, assaltante. Aí ele está lá, bonitão, café da manhã, almoço, janta, café da tarde. Eu sei porque meu pai trabalhou 35 anos na Polícia Civil. Aí, bonitão, recebe um cascaio, um auxílio, um cascaio, né? E aí a mulherzinha vem para dar um love. Ai, que gostoso. Cabeça fria. E aí? Como é que você tá? Ah, eu tô bem. Já, pá, vem meu benefício, eu entro na condicional. Ah, já, o Deva tá ajeitando. Ó, já eu caio fora. Ó, já aviso o povo lá que eu tô indo. Certo? Já vamos esquematizar e tal. E vou dominar de novo a situação lá, vou chefiar o negócio. Né? Aí a moça engravida é mais cascaio. Né? Auxílio financeiro, auxílio isso, auxílio daquilo outro. Além dos benefícios da lei, né? Se eu falar para vocês, os benefícios da lei. É tanto benefício, gente. Meu Deus do céu. Ah, esse sujeito é primário. Era ladrão há muito tempo. Já era estuprador há muito tempo. Vários homicídios. Já tinha matado trocentos. Mas era primário. Coitado, era primário. Ou era primário, ou tem bom comportamento. Porque lá dentro tem que ficar bonzinho, fio. Ou pensa que é brincadeira? Tem que ficar bonzinho. Olha, veja bem. Eu não sou hipócrita. Nunca fui, nem você. Uma das coisas que eu mais discuti na minha vida profissional, e eu fiz questão de discutir em vários lugares que eu fui, fóruns, debates, eu sempre fiz questão de participar. Agora eu estou mais devagar, mas eu sempre fiz questão de participar. São as situações envolvendo direitos humanos. Por quê? Eu brigava em favor da minha classe trabalhadora, da minha classe, que é a classe policial. Então, toda vez que eu ia em reunião, eu deixava todo mundo falar, não, direitos humanos, você viu, os presos ficam lá, tantos presos no xadrez, onde já se viu isso, onde já se viu aquilo, onde já se viu aquilo outro. Aí quando chegava a minha vez de falar, aí que eu me identificava, todo mundo parava e ficava aquele silêncio. Eu sou Cabo Cesário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estou aqui pela entidade tal, ou pela entidade que nós criamos em 2007, e eu quero dar a minha opinião. Eu não sou contra os direitos humanos, eu acho que uma pessoa, um ser humano, tem que ser tratado de forma digna. Mesmo que tenha cometido um crime, tem que ser investigada,
O inquérito tem que correr, tem que ser denunciada, processada, condenada, punida com rigor e vai cumprir a sua pena por aquele crime que cometeu. E cumpra com dignidade. Mas penso que tem que estar lá a dignidade mínima. O que uma pessoa... Eu, por exemplo, eu preciso do quê? Comer, beber, eu preciso de dormir, né? Preciso tomar um banho, né? Eu preciso de algumas coisas para poder sobreviver no meu dia a dia aqui. Que eles tenham a mesma coisa lá. Fora isso, nevermore. Nevermore. Sabe por quê? Os caras têm que entender que entre estar lá dentro e estar aqui fora, é melhor estar aqui fora. Só que está havendo um entendimento aqui no Brasil hoje, em razão de todos esses desvios de condutas, em razão de toda essa inversão de valores, está havendo um entendimento que é melhor ficar lá dentro do que aqui fora. Então, quando estamos aqui fora, vamos para as cabeças, vamos tentar a sorte. Se rolar, se a casa cair, lá dentro nós estamos bonitos também. Tá tudo beleza. Então, gente, temos que repensar uma série de situações, sabe? É benefício demais para bandido. O Código Penal Civil, Código Civil Penal, tem que ser mais rigoroso, tem que ser revisto, sabe? O Código Penal Militar é mais rigoroso, sabe? Policial, escreveu, não leu, o pau comeu. Policial, qualquer pouca coisa, presídio Romão Gomes aqui em São Paulo. Só que lá, pelo menos, tem a vantagem do sujeito trabalhar internamente. Não todos, uma parte, conforme decorrer da pena. Que é o que tem que existir nos presídios. A estrutura dos presídios, apesar que nosso sistema carcerário está falido, está arrebentado. A população carcerária no Brasil é coisa de louco. Além de que nós temos mais de 210 mil presos provisórios. Podia ter sido solto igual o Zé Disseu. Então, muita coisa errada que precisa ser corrigida imediatamente. Não só no mundo político, porque o mundo político acaba refletindo sobre todos os outros segmentos. Segmento policial, educacional, todos os outros segmentos, social. Esses caras do mundo político, corruptos na sua grande maioria. Tudo no Brasil está ruim e muitas mortes estão acontecendo em portas de pronto-socorro por falta de médico e remédio por conta desses caras. Esses caras são os grandes criminosos. Esses políticos mentirosos, sem vergonhas. Então, é preciso repensar, gente. Sabe? E tem mais, eu penso que nós precisamos recuperar tudo aquilo que nos foi roubado. Tudo aquilo que nos foi levado. Através de todas as falcatruas. Então nós queremos o quê? Exigir justiça. Justiça, investigações, condenações, os inquéritos, tudo aquilo que eu já comentei aqui. Sabe? Dentro dos preceitos legais da lei. Mas é preciso cumprir a lei, com rigor, com determinação. Que é o que a Polícia Federal tem tentado fazer, o Ministério Público Federal está tentando fazer, o Judiciário Federal está tentando fazer. Eu queria, inclusive, mais uma vez, dizer aqui, Dr. Sérgio Moro e demais excelências aí do Judiciário Federal. Imparcialidade. Não importa o partido político, quem seja, quem foi, quem nada. Para cima deles. Assim os senhores terão os nomes marcados nos anais da história brasileira. Só assim.
como os caras que realmente fizeram justiça. Atenderam o clamor do povo brasileiro. Senão não adianta. Tô vendo muito cara aí, quietinho. Tem que ir pra cima. A gente sabe que o cara tá ligado. Aqui em São Paulo mesmo. Em São Paulo tem uns políticos medalhão aqui, milionário. Milionário. E aí é o que eu penso, é difícil levantar isso aí, Receita Federal, fazer uma investigação, ir para cima, verificar, e vai dar na cara, que o cara cresceu, tem testa de ferro em tudo quanto é lugar, e cresceu economicamente violentamente nos últimos anos. Então, não é difícil. Hoje no Brasil dá para você fazer o que você bem entender nessa área de investigação. Dá para levantar muito, dá para trabalhar muito. E é isso que nós queremos. Sabe? É isso que nós queremos. Então, gente, nessa parte aqui, quero encerrar essa minha postagem e agradecer o apoio de todos, agradecer aqueles que nos acompanham, né? Muito obrigado. E desculpe se falei bobagem. Só que é a minha opinião. Se você tem a sua, mande para mim. Eu vou ouvir e vou compartilhar. Certo? Use a mídia social, use o seu vereador. Seu vereador, que você votou nele, tá quietinho lá no gabinete dele, ganhando uma graninha boa, viu? Benefício, graninha boa. Tá lá quietinho e tal. Chega agora, toma um cafezinho, toma um cafezinho, toma um cafezinho, toma um cafezinho. Tá. Vai lá, tira o sossego desse cara. Amigão, eu vim aqui, você mais 10, mais 15, mais 20, eu vim aqui porque é o seguinte, nós não concordamos com isso, nós queremos isso, nós queremos aquilo. E ele vai fazer o documento lá, a pedido dos seus eleitores, e encaminhar para a pauta de sessão. O primeiro secretário da mesa vai encaminhar para a pauta de sessão, e é o seguinte, botar na pauta e vai para cima. Vamos encaminhar a documentação para deputado. Ah, você tem um deputado que mora na sua casa? Opa! Mais lindo ainda. Pega 30, 40 pessoas na porta da casa dele. Não é para fazer escarcel, não. Aperta a campainha, 30, 40 pessoas. Não precisa nem fazer gritaria. A hora que ele sair e ver 40 pessoas lá, ele já vai assustar. Chama ele. Queremos falar com o senhor, seu deputado. A hora que ele sair, fala, seu deputado, nós precisamos que o senhor trabalhe em nosso benefício. Nós elegemos o senhor, nós votamos o senhor, nós precisamos que o senhor vote contra isso, ou vote a favor disso. Nós precisamos que o senhor grite na tribuna, nós vamos acompanhar pela televisão, pelo canal da Assembleia. Nós precisamos que o senhor grite na tribuna, na sua fala, sobre esse assunto. Então, gente, é isso. Né? Ah, Cesário, mas eu tenho um senador que mora aqui. Nossa Senhora, sensacional. Senado. Vai lá na porta do cara, 100 pessoas, que é senador, né? Sabe, o peso é um pouquinho maior. 100 pessoas, campainha, não precisa nem fazer escândalo, escarcel, nada. A polícia já vai encostar ali, é natural. A polícia militar vai encostar porque a preservação da ordem pública, tanto para o senador quanto para os manifestantes. A polícia tem que atuar para os dois lados. É imparcialidade. Se não for, também vai ser indagado, vai se estrumbicar. A polícia tem que ser profissional. Né? Eu, pelo menos, sempre fui assim. Chegava no local, era sindicato e tal, chamava o pessoal e falava, gente, eu não estou aqui para arrumar confusão com ninguém. Eu quero paz e harmonia. Então, por favor, façam o trabalho de vocês, mas na boa. Sem infringir a lei, que assim a gente fica tudo tranquilo. E aí a gente fica até como amigo aqui, vamos tomar um café e tal, não tem escarcel. Nunca tive problema. Nunca tive problema. Né? Então, faliu uma empresa aqui na área uma vez, nós, todo mundo preocupado. Fui lá, encostei a viatura, conversei com o pessoal do sindicato, inclusive tinha alguns que eu conhecia. Beleza. Foi tudo conversado, foram feitos os diálogos, as reuniões, nós ficamos ali só para preservar. E foi até legal, porque no outro dia
Ao invés de chamar uma outra viatura, chamaram a minha pessoa. Ó, Cesário, estão chamando e pediram para que você acompanhe. Achei lindo isso. Bacana. Fui lá, acompanhei. Massa falida, como vai ser, como não vai ser. Infelizmente se transformou numa outra empresa e no final acabou dando emprego para uma boa parte daqueles que teriam sido dispensados da empresa falida. Bom, aqui em Pirituba foi isso. Uma empresa que hoje chama Polo Ar, ó, fazer propaganda dela. Polo Ar, trabalha com ar-condicionado, hoje lá. E era uma fábrica de fio, cabos e fios. Bom, então, gente, é isso. Né? Vamos pressionar. Se não pressionar, não adianta. Se não pressionar, não adianta. Ontem mesmo um especialista da UFSCar, outro da USP, entrevistaram o Fantástico lá, entrevistou, e eles falaram, aqui no Brasil, infelizmente, nós trazemos uma cultura que não, ao longo dos anos, na nossa história, que não é tão saudável assim. Só que essas culturas que nós trouxemos, que veio dos espanhóis, que vieram dos portugueses, essas culturas, hoje, elas estão se modificando nos seus países. Hoje elas estão se moralizando, estão muito melhor. Evoluíram por demais. Mas aqui no Brasil não evolui. Mas por que não evolui, gente? Esses caras não têm intenção que haja uma evolução, porque tá bom para eles do jeito que está. Aí eles disseram o seguinte, os especialistas, né? Que depende muito da ação popular. Depende muito do povo, que é o que eu venho pregando aqui. Eu já sabia disso, tive a oportunidade e o privilégio de ter esse conhecimento, conversando com algumas pessoas desta área, pessoas PhD nessa área. E elas falam que aqui no Brasil as coisas andam, evoluem conforme a pressão popular. E não precisa só sair para a rua, sabe? Não precisa. Você pode usar mídia social, vereador, deputado, senador, você pode pressionar os caras lá. Na sua cidade, aqui em São Paulo, Brasília, pressionar no local. Né? E nós precisamos combater esse negócio de, por exemplo, houve manifestação em 19 estados, mais Distrito Federal. Aí você vai ver a manifestação, ela tem que estar em verde e amarelo. Verde, amarelo, azul e branco. São as cores da nossa bandeira. Aí é aquilo que eu digo, cada um puxa a sardinha pro seu lado. E o Brasil não pode mais viver assim. Ou todo mundo tá junto ou é inimigo. Junto do povo brasileiro. Junto dos anseios do povo brasileiro. Ou é inimigo. Que cor que é a sua bandeira? A minha bandeira é vermelha, então você não é brasileiro. Você fique para lá. Mas Cesário é democracia. Democracia brasileira. Democracia brasileira. Se a democracia brasileira, se tiver uma bandeira da democracia, ela tem que estar em verde, amarelo, azul e branco. Aí você vê as manifestações, bandeira vermelha, né? Cor de rosa, né? É brincadeira. Mas é isso, gente. É isso. Tá? Verde, amarelo, azul e branco. Manifestação, verde, amarelo, azul e branco. Não tem PMDB, PT, CUT, PSDB. Não, o momento não é esse. O momento é de uma crise sem precedentes, política e econômica, né? Em todos os sentidos. E que precisa o quê? União do povo. O povo larga a bandeira vermelha, pega a verde e amarela, azul e branco. Larga a azul e amarela, pega a verde, amarela, azul e branco. Larga as bandeiras de outras cores e pega a bandeira verde, amarela, azul e branco. É assim que tem que ser. Certo? Se não for assim, tá errado. Né? E nós seremos, né, enquanto não chegou ao ponto, estamos deixando por conta do Supremo Tribunal Federal. Caso o Supremo Tribunal Federal vacile,
nós temos a esperança das nossas Forças Armadas, né? Avisos já foram dados através do nosso general em reunião que ocorreu, inclusive. Ocorreu uma reunião com o presidente, dos comandantes das Forças Armadas brasileiras. Tem que se manter a ordem, né? Os direitos constitucionais, a soberania dos poderes. Caso a coisa degringole, as Forças Armadas têm que entrar em ação, porque esta Forças Armadas que nós temos hoje é democrática, como as polícias são democráticas, né? Parem de ouvir essas opiniões distorcidas de conservadores que ainda estão vivendo tempos arcaicos, falando em ditadura, que hoje, isso não existe. As Forças Armadas, se dominarem, vão dominar até as eleições. Eleições diretas, quem ganhou assume. Só isso, mais nada. Não é como lá atrás. Não que não tenha sido bom, né? Não é isso. A minha opinião, todo mundo sabe. Ocorreram abusos dos dois lados. A força pública abusou, pisou na bola, e muitas vezes, mas estava no cumprimento do dever legal. E os idealistas, que buscavam novos rumos para o Brasil, né, praticavam seus abusos também. Explodiam, assaltavam, roubavam, usavam droga e tudo mais. Trens pagadores explodiam, roubavam, matavam. Também faziam tudo isso aí. Certo? Então não me venham com churumelas. Era um embate. Ocorreram torturas? Correram. Do outro lado também. Ninguém fala, né? Mas também. Né? O Lamarca, quando pegava um grupo, ele matava todo mundo. Mendes Júnior, por exemplo, foi uma vítima da situação. Um jovem tenente. E foi triturado pelo Lamarca. Quem era o Lamarca? Um revoltado idealista. Então vamos respeitar a história, ambos os segmentos, nós hoje, mas vamos entender que aquele passado foi passado. Que muita coisa boa lá atrás ninguém fala. Aliás, muita coisa boa que foi construída lá atrás, destruíram aqui na frente. Aliás, aqueles que se diziam caras pintados, lutadores pela democracia, lutavam contra o regime militar, foram os mesmos que roubaram e saquearam o país. Né? É muito triste ver o senador Randolph, numa gravação de áudio, eu mandei para bastante gente aí, ele falando, coisa tá feia. Para um senador tá falando o que ele tá falando lá, ele não ia falar isso à toa, de bobeira. Ele pode até responder por isso. Por indecoro, sabe, parlamentar, por uma série de situações. Se ele falou é porque ele está embasado. Ele estava no Tribunal de Contas e na gravação ele fala, coisa tá feia. Vai rodar Temer, Rodrigo Maia vai pra cadeia. Então, porque está embasada a situação. Informações até da taxa Selic que ele passou antecipadamente para a JBS, que ganhou fortunas. Então, gente, vamos ficar atento com tudo isso. Vamos marcar bobeira não, que esses caras pensam que são muito espertos, mas nós temos que ser mais espertos do que eles. Certo? Certo? Então é isso, gente. Obrigado. Agradeço de coração o acompanhamento de vocês. Chesselzinho, Cássio Ronda, Aline, lá da Araçoiaba da Serra, né? Esse pessoal todo, Ramiro, muito obrigado por acompanhar aí a nossa opinião, né? A gente fica muito feliz. A Thelma, minha cunhada, lá de Araraquara. E é isso, gente. Dê a sua opinião, compartilhe comigo. Eu vou ouvir e vou compartilhar com os amigos, ok?
Eu vou para uma outra, hoje eu quero fazer essas 3, eu vou para uma outra postagem logo em seguida. Abaixo, beijo no coração de vocês.